Glória a Jesus, irmãos. Mais uma noite estamos reunidos para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Prestando culto a Ele, né, irmãos? Prestando culto a Jesus. O único que é digno de toda adoração, né, irmãos? Abre nossas Bíblias em Romanos, irmãos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 12, irmãos. Diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, essa parte aqui, né, irmãos? Essa parte aqui fala que a morte reinou desde Adão até Moisés, né, irmãos? Até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança do pecado de Adão. Por que, que a morte reinou? Porque não tinha uma lei ainda, né, irmãos? Então a morte, ela estava na vida das pessoas, o pecado estava na vida das pessoas, e as pessoas tocavam a vida como se não estivesse pecando. Então as pessoas viviam tranquilas. Mas o pecado de Adão passou a toda a raça humana. Quando a lei veio para condenar o pecado. Então a lei veio para condenar o ser humano. Mas o ser humano já estava morto. Então a lei ela só deu força para o pecado. E aí diz aqui, ó, né, versículo 14 de novo, ó, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, Jesus, né, irmãos? Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, hoje, né, irmãos, hoje em Cristo, nós reinamos. Nós reinamos em Cristo. Por quê? Porque em Cristo nós somos justificados. E nós vamos ver que essa justificação aí, irmãos, ela é, se nós lermos os versículos anteriores, vai dizer que é pela fé. Mas se nós lermos os posteriores, nós vamos ver que tem mais alguma coisa que nos justifica também, que nos mantém na graça, que nos mantém debaixo das mãos potentes de Jesus. E aí diz aqui, ó, versículo 18: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos o quê, irmãos? Justos. Então, irmãos, antigamente nós éramos filhos da obediência ou da desobediência, irmãos? Da desobediência. Então, a desobediência de Adão gerou morte a todos os homens. Nós éramos filhos da desobediência. Diz lá em Efésios capítulo 2. E hoje nós somos filhos de quem? Da obediência. Porque pela obediência de Jesus, nós somos justificados. Pela obediência de Jesus, hoje nós somos filhos de Deus. Recebemos a palavra da verdade. E essa palavra nos torna filhos. Nos dá o poder de ser filhos. E aí diz aqui, ó, versículo 20: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, assim como a morte reinou, irmãos, hoje a vida ela reina em nós, reina por Jesus Cristo. Então, aquele que está em Cristo, ele está salvo, né, irmãos? Aquele que está em Cristo, ele está justificado. Aqui no capítulo 7, a gente vai ver, irmãos, o que nos mantém a salvo, né? O que nos mantém a salvo nos dias de hoje. Porque é muito simples as pessoas dizer, né? Ah, em Cristo eu estou salvo. Ah, em Cristo eu estou justificado. Então as pessoas, elas se colocam diante de Cristo, a quem ela não está vendo, a quem ela não está enxergando, a quem ela não tem como conversar com ele, né, irmãos, face a face. Então é muito simples para a pessoa dizer que está em Cristo. Né? Jesus não vai vir e dizer, ó, não está comigo coisa nenhuma não, viu? Não está comigo não. Ele não vai dizer isso, ele não vai descer para dizer. Então a pessoa fala o que ela quer. Ah, estou bem com Deus, eu estou bem com Cristo, estou seguindo após Cristo. E acha, né? Acredita quem quiser, né, irmãos? Tem fruto disso, né? Aqui no capítulo 7, versículo 1, diz assim, ó, o título aqui, né, irmãos? Estando mortos para a lei,
Sirvamos a Deus em novidade de espírito. Versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Aqui ele está citando o casamento, né, irmãos? Para mostrar como que é na lei. Na lei era assim. Na lei, enquanto o marido estava vivo, a mulher estava presa a ele pela lei. Mas se ele morresse, ela estava livre. Aí ele vem dizendo aqui, ó, versículo 3. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Versículo 4, ó. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, através do que, irmãos? Pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, é através do corpo de Cristo. Eu estou livre da lei, por quê? Porque eu estou no corpo de Cristo. Então, irmãos, dizer que está em Cristo é muito simples para as pessoas. Como que vai se provar que ela não está em Cristo? Ela pode falar o quanto ela quiser. Agora eu quero ver a pessoa dizer, não, eu faço parte do corpo de Cristo. Então, se ela não fizer, ela está exposta, né, irmãos? Porque fazer parte do corpo de Cristo não é dentro de casa. Fazer parte do corpo de Cristo não é andando como quer. Fazer parte do corpo de Cristo é estar envolvida com o corpo de Cristo. É estar introduzida no corpo de Cristo. É conviver com pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. É fazer parte de uma igreja, irmãos, fiel e verdadeira. E a pessoa tem que ser verdadeira, porque se ela não for verdadeira, ela não vai conseguir. E também não vai adiantar ela falar, não é, irmãos? Então, aí diz aqui, ó, versículo 5, ó. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, mostra o antes e o depois. Como que era antes? Eu estava na lei. Então, eu dava fruto para a morte. As minhas atitudes, o meu modo de viver, o meu modo de falar, a minha vida era uma vida de morte, não era vida. É como diz a palavra, né, irmãos? Que se você quiser ter vida com Cristo, você tem que morrer para ter vida. Então as pessoas acham que estão vivas. Na verdade, a vida que elas têm é morte, não é vida coisa nenhuma. É o que Jesus fala, né? É o que Jesus falou para os judeus. Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas agora, porque vocês falam, nós vemos, o pecado permanece em vocês. E assim são as pessoas. Se as pessoas dissessem, olha, estamos mortos, aí sim, aí ia conseguir enxergar a vida em Cristo. Mas como as pessoas dizem, vivemos, estão mortas, estão mortas. Então ninguém no mundo vai assumir que está morto, irmãos. Ninguém vai. Todos vão dizer que tem vida. Ninguém no mundo vai dizer, eu estou em trevas. Todos vão dizer, não, eu estou na luz. Não estou em trevas coisa nenhuma, eu estou na luz. Ninguém vai dizer, olha, eu estou doente. Jesus veio para os doentes. Ninguém vai assumir, eu estou doente. Não, estou cheio de saúde espiritual, estou tranquilo. E aí não consegue tomar posse. E aí, assim como na lei a mulher estava ligada ao marido pela lei, por todo o tempo que ele vivesse, assim também são as pessoas hoje. As pessoas têm que ser libertas da lei. Só tem uma forma do ser humano ser liberto da lei. É pelo corpo de Cristo. Porque Jesus, ele veio, ele se fez homem. Ele deu a vida, ele pagou o preço por todo o pecado. A obediência dele só trouxe salvação a todos os homens. Mas ele define: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada cruz e siga-me. Irmãos, como que segue após Jesus? Como que a pessoa segue após Jesus sem entrar pela porta estreita, sem andar pelo caminho apertado, sem ter um povo que está seguindo após Jesus? É sem condições, não tem jeito. Um pouquinho mais atrás, aí no capítulo 5, um pouco antes de onde nós estávamos lá, no versículo 1, irmãos. A justificação pela fé e paz com Deus, né, irmãos? No capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do que, irmãos? Da ira.
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos o que, irmãos? A reconciliação. Então, o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele vem instruindo, né, irmãos? Instruindo e mostrando como que era a situação do homem antes, como que é hoje, irmãos, e como deve ser lá na frente. Então ele vem mostrando onde o homem estava preso, onde o homem estava e onde o homem está hoje com Cristo. E como vai ser lá na frente, irmãos? Porque uma segurança nós temos, que Cristo deu a vida por nós, então estamos seguros. 1 João, irmãos, primeira epístola de João, o ser humano, irmãos, ele vai pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil, irmãos, de acordo com o Evangelho, ele nunca vai ser o caminho verdadeiro, irmãos. 1 João capítulo 3, irmãos, o versículo 16, irmãos, diz assim: conhecemos a caridade, o amor, nisto, que ele, Jesus, né, irmãos, deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, irmãos, tomar posse do que Jesus fez por mim, eu tomo fácil, e o mundo toma fácil. Você chega para a pessoa e fala assim: você crê que Jesus morreu por você? A pessoa fala: eu creio. Você toma posse disso? Tomo, em nome de Jesus. Tá disposto a fazer a sua parte? Que parte? Isso aqui. Deus deu a vida por você, Jesus deu a vida por você. Você está disposto a dar a vida pelos irmãos? Ué, que irmãos? Você não tem irmãos, não? Não. Como é que faz, irmãos? A pessoa não faz parte do corpo de Cristo. Como que ela vai dar a vida pelos irmãos? Ela toma posse da vida que veio por Jesus. Ela toma posse da obediência que veio por Jesus. Através da obediência de Jesus, ela está justificada. Através da obediência de Jesus, ela tem vida hoje. Tá disposta a dar vida pelos irmãos? Tem que ter irmãos para isso. Se não tiver irmãos, como é que vai dar vida pelos irmãos? Aqui não está falando do irmão segundo a carne. É o irmão segundo o Espírito. São aqueles que andam na mesma fé. São aqueles que andam no mesmo caminho. Que passam pelas mesmas aflições. Irmãos, é interessante. Estamos no culto, eu estou aqui pregando a palavra, e os irmãos estão ouvindo, e daqui a pouco cada um vai para sua casa. Se a gente amanhã se encontrar fora do culto e começar a conversar, como acontece frequentemente, a gente começa a conversar com o irmão, com a irmã, a gente começa a tomar conhecimento das aflições que os irmãos passam, não é? Aí você está passando por uma enfermidade, aí você começa a conversar com o irmão, com a irmã, aí você vê que as enfermidades que eles estão passando é maior que a sua. Você às vezes está passando por uma aflição, e você começa a conversar com o irmão, aí o irmão começa a participar você das aflições dele. E aí você vê que são as mesmas aflições. Uns numa intensidade maior, outros numa intensidade menor, mas todos nós passamos por aflições. Todos nós passamos por luta. Todos nós passamos por dificuldade, irmãos, de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. A batalha espiritual é para todos. Aflições é para todos. Sentimentos, todos nós temos. Então nós temos que lutar contra sentimentos. E a melhor forma, irmãos, de lutar contra tudo isso é em comunhão, não tem outra forma. É em comunhão. Então, sem se entregarmos, se entregar ao corpo de Cristo, ninguém consegue vencer, não existe isso, né? É impossível. Então, versículo 16 de novo, ó, conhecemos a caridade nisto, que Jesus deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Versículo 17, quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, fechar o coração, né, irmãos? Como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, como que é por obra e em verdade, irmãos? Irmãos, a nossa fé, ela tem que ter obras. Como diz em Tiago, obras de fé. Então, a nossa fé, ela anda junto com obras. A nossa fé, ela anda junto com obediência. A nossa fé, ela anda junto com negar-se a si mesmo, com se doar, irmãos. A nossa fé anda junto com tudo isso. Então, muitas vezes, quando ele está dizendo aqui, né, ó, quem tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, fechar o coração, como estará nele a caridade de Deus? É você estar tocando a sua vida ali e pensando somente em você. E aí você vê um irmão necessitado. Isso aqui, irmãos, não é só de dinheiro, não é só de bens, não. É necessitado de uma conversa, é necessitado de uma atenção, é necessitado de um abraço, e você está focado nos seus problemas, e você acha que, quando eu falo você, nós somos nós, tá, irmãos? E nós achamos que só nós estamos com problema. O meu problema é maior que o de todos. O meu problema é o que eu tenho que resolver. É o que interessa para mim são os meus problemas. Eu vou cuidar de mim e os outros que cuidem cada um de si. Então é isso que a palavra está dizendo. Se você tem condições de ajudar, você tem bens no mundo, você tem condições de ajudar e fecha o coração, como estará a caridade? Então, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade,
e diante dele asseguraremos o que, irmãos? O nosso coração. E quando falo nosso coração é porque, irmãos, do coração brota muitas coisas. Do coração brota muitas coisas. Então, o nosso coração, irmãos, ele pode ter a palavra da verdade frutificando ali, isso é uma bênção, né? Uma bênção. E ele pode também ter muitos sentimentos brotando ali. E aí a palavra diz aqui, ó, versículo 20, ó, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Por que está dizendo aqui de uma condenação, irmãos, que vem através do nosso coração? Porque a natureza humana, ela é cruel. O diabo, irmãos, ele arma cilada, ele arma situações para que nós caiamos no pecado. E quando a gente cai no pecado, aí ele vem com a condenação. E tudo isso acontece no nosso coração. Então, sentimentos brotam ali, atitudes, muitas coisas que brotam no ser humano, e o inimigo está ali, torcendo para que ele venha cair. Ele arma a arapuca, arma a cilada e torce para que o cristão caia. E quando o cristão cai, ao invés dele pegar e falar, não, pera lá, eu tenho que me levantar porque eu tenho o Senhor por mim, eu tenho Jesus que me dá a vida, eu tenho Jesus que vai me dar salvação, que vai me dar libertação, e seguir adiante, não, muitas vezes ele fica prostrado ali. E é isso que não pode acontecer com a gente, irmãos. Então, errar, né, irmãos? Vamos errar muitas vezes. Tropeçar, podemos tropeçar muitas vezes. Mas maior é Deus que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, assim como Jesus é obediente, irmãos, essa deve ser a nossa oração principal, para que também nós, né, a gente venha a ser obediente, assim como Jesus foi. Que a gente venha a termos a mesma responsabilidade que Jesus teve com o ministério dele, que nós também venhamos ter essa responsabilidade como homens e mulheres cristãos desse mundo, irmãos. Esse mundo caído, esse mundo do inimigo, e são nas coisas mínimas, irmãos. O evangelho não vem pedindo coisas máximas para nós, não. São coisas mínimas. Então, podemos começar com pouco. Sermos fiel no pouco e ele vai nos colocar no muito. Mas temos que ser fiel. Temos que ser fiel naquilo, irmãos. É que nem eu sempre digo. A pessoa ela pode fazer muito, então ela deve fazer muito mesmo. Ela pode fazer pouco, que faça pouco, mas faça bem feito, irmãos. Faça com alegria. E as coisas acontecem. Não tem como. A palavra fala, irmãos, que se nós estivermos nele e ele estiver em nós, tudo que nós pedirmos será feito. Olha que coisa, irmãos. É tudo. Quando fala tudo, é tudo. E é uma garantia que ele dá. Mas muitas vezes, o que acontece? Nós podemos pedir algumas coisas e não tem nada a ver com ele, irmãos. Quando fala se ele estiver em nós e nós estivermos nele, quer dizer o quê? Que a palavra dele está operando na minha vida, está operando nas minhas decisões, nos meus pedidos. E aí sim, tudo que nós pedimos será feito. Mas é através de obediência, através de busca, né, irmãos? Através de busca. Aí diz aqui, ó, versículo 21. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemo-nos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado, pelo Espírito Santo, não é, irmãos? E então, irmãos, temos que amar uns aos outros segundo o seu mandamento. Qual é o mandamento de Jesus? É o que está lá em João, né, irmãos? Vamos lá em João? João capítulo 13, né, irmãos? O versículo 34, irmãos. João capítulo 13, versículo 34. Diz assim, irmãos: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o que ele está dizendo, irmãos? Olha, da mesma forma que eu amei vocês, que vocês também amem uns aos outros. Nisto, todos vão conhecer que vocês são os meus alunos. Todos vão conhecer que vocês estão aprendendo comigo. É através do amor de uns para com os outros. Irmãos, é muito difícil amar uns aos outros. É muito difícil. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa vida é cheia de muita coisa. É difícil. Por exemplo, quando você chega na igreja e você olha e está faltando parte dos irmãos. A primeira coisa que vem na mente, qual que é, irmãos? Ó, o fulano não veio. Ciclano não veio, Beltrano não veio. Isso é o que passa pela minha cabeça, é o que passa pela cabeça dos irmãos. Aí chega alguém e fala assim, olha, a irmã fulano de tal não veio porque ela está com problema assim. Aí você já entende. Oh, é verdade, tá com problema. Aí se o outro vem e fala assim, ó, o irmão não veio porque ele está enfermo. Mas se ninguém fala nada, o que fica na sua cabeça? Ah, o irmão faltou. A irmã faltou. Não é isso, irmãos? Por quê? Porque nós não sabemos
do que se passa com os irmãos, muitas vezes. Quando nós sabemos, estamos libertos daquilo. Mas, ainda que a gente não saiba, irmãos, a gente tem que estar liberto, a gente tem que estar livre, a gente não tem que ficar em luta com as coisas. A gente tem que entender que todos nós passamos por aflições. Todos nós passamos por aflições. Não tem jeito. Todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldades. Não é fácil. Então, se a gente sentasse, né, irmãos, e ficasse contando tudo o que acontece, imagina, a gente ia passar a noite aqui, irmãos. Se cada irmão fosse contar tudo o que acontece, ia passar a noite aqui, só nós aqui. E tanta coisa que acontece com a nossa vida. Tanta coisa que acontece. Nem a gente lembra muitas vezes que a gente passa pelas aflições e nem esquenta mais. Mas é assim. E aí diz aqui, ó, versículo 36, ó. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Então, irmãos, é como diz lá, né, irmãos? É como disse a palavra para nós, né? Que nós devemos amar, não de língua, né? Não de palavras, mas em espírito e em verdade, né, irmãos? É o que Pedro fez aqui. Pedro não tinha Espírito Santo, Pedro disse para Jesus, por ti eu darei a minha vida. Não demorou muito, ele negou Jesus 3 vezes. E não só negou, mas ele praguejou, irmãos. Né? Ele praguejou. Então, para ver a natureza humana, como que é, irmãos? A natureza humana, ela é capaz de falar, olha, por ti eu dou a minha vida. E daqui a pouco amaldiçoar, daqui a pouco negar, daqui a pouco não dá vida coisa nenhuma. É a natureza humana. Por isso que a nossa luta é contra a natureza humana. A nossa luta é contra a nossa carne o tempo todo, irmãos. Porque esse é o exemplo da capacidade que a nossa carne tem. A nossa carne tem capacidade de confessar e daqui a pouco negar. E a palavra diz que não pode uma fonte jorrar 2 tipos de água. Então, nós hoje, né, irmãos, temos o Espírito Santo, então nós temos que verdadeiramente amar, mas em espírito, amar de verdade, não só de língua. E para isso, irmãos, para isso nós temos que nos esforçar. Para isso nós temos que tomar posse da palavra de Deus. Temos que tomar posse do sacrifício que ele fez. Tomar posse, irmãos, da justificação que vem através dele. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu tenho que ser obediente também até o fim da caminhada. Vou tropeçar muitas vezes, creio. Posso errar muitas vezes, mas eu tenho que entender, irmãos, que eu tenho que recorrer a ele. Eu tenho que entender que eu tenho um advogado, eu tenho que entender que o inimigo não tem poder sobre a minha vida se eu estiver dando ouvidos a Jesus. Do contrário, estamos aí, né, irmãos? Estamos em fraqueza, né? Se não dermos ouvido a Jesus, se não estivermos firmes com ele. E aí Jesus ele vem dizer aqui no capítulo 14, ele vem falar do que, irmãos? Em seguida aqui ele já começa a falar da morada celestial. Ele começa a falar, irmãos, que tem morada para todo aquele que crê, tá? Tem muita morada no céu, irmãos. Muita. Ele vai preparar lugar e foi preparar lugar. Hoje nós temos lugar preparado. Mas o mandamento dele continua. Assim como ele nos amou, nós temos que amar também. E nós lemos lá em Romanos que ele deu a vida por nós, irmãos. Deu a vida por nós, sendo nós pecadores. E nós, irmãos, vamos dar a vida pelos irmãos. Ainda que os irmãos errem, né, irmãos? Ainda que os irmãos errem. Porque dar a vida pelo bom, isso as pessoas podem dar. Mas o que Jesus fez por nós, irmãos, e nós não temos justificativa, né? Ah, mas eu não tenho que amar não porque a pessoa errou. Irmãos, se for comparar o que as pessoas erram com a gente e o que nós erramos antes de Jesus, irmãos, nós éramos errados ao extremo. E Jesus não olhou para isso, ele veio e deu a vida. E hoje nós temos essa responsabilidade aí também, não é, irmãos? Que Jesus nos abençoe, nos conduza a cada dia, irmãos, nos ensine bastante, irmãos,